Essa aí. Se você falasse, sobre esse confronto contra o Novo Horizontino e a classificação diante da Portuguesa, que foi um jogo histórico ontem no Canindé, e se puder falar também sobre o ato que teve o torcedor da Portuguesa em relação ao Hugo Souza no final da partida. Obrigado. Vou começar pelo que eu acho mais importante, que é repudiar o que aconteceu ontem com o Hugo Souza, né? Acho que não dá para tolerar, não dá para falar em caso isolado, não dá para deixar por menos porque o Portuguesa foi eliminado. Então aquelas pessoas, não é a instituição, não é a torcida da Portuguesa, são aquelas pessoas que praticaram um ato reprovável contra o Hugo, elas merecem as devidas punições, porque isso é didático, é pedagógico, e o Hugo não merece, ninguém merece. Então, já provocamos a Federação Paulista quanto a isso, a Portuguesa já fez uma nota também repudiando a situação. Se o Hugo desejar ir à frente no procedimento policial, seja qual for, a gente vai dar todo o apoio a ele. Não dá para aceitar, não dá para tolerar, e eu sei que a sociedade hoje não aceita mais esse tipo de situação, e mesmo que aceitasse, nós não aceitaríamos. Então, infelizmente, temos que ainda estar falando sobre isso. Quando tivemos um grande jogo, foi a primeira vez que eu fui ao Canindé, nunca tinha ido ao Canindé, a Portuguesa nunca tinha encontrado o Fortaleza, né? Vocês sabem da minha história no Fortaleza. E agora aqui do Corinthians, fui ao Canindé, muito bem recebido, estádio histórico, dirigentes da Portuguesa super gentis, um grande jogo, a Portuguesa fez um grande jogo, mas prevaleceu ali a força do Corinthians, né? A garra, a estratégia, né? O banco que entrou e ajudou, o elenco, e o golaço do Vitinho, e depois a estrela não só do Hugo, né, que pegou pênaltis, mas de todos os nossos batedores também, que foram competentes. Então, um grande duelo, o Brasil inteiro assistiu, e que bom que nós passamos de fase. E agora, Novo Horizontino, um grande time muito bem treinado, time com muita estrutura, tudo funciona lá no Novo Horizontino, estrutura, pagamento em dia, recuperação de atletas, um bom elenco, um time que vem batendo a porta aí na Série B há vários anos tentando subir. Não chegou por acaso, chegou por mérito, venceu o Palmeiras, não foi durante a primeira fase, venceu o Santos ontem com mérito também. Então, um jogo dificílimo que nós teremos, infelizmente, no sábado. Queríamos que fosse no domingo. Nosso desejo era que fosse no domingo, porque o Corinthians já vem desde o jogo contra o Atlético Paranaense, descansando somente 3 dias de um jogo para o outro, que não é um descanso ideal. O descanso ideal de recuperação é a partir do 4º dia. Aí você tem uma recuperação completa, um jogador que tem jogado, 4 dias depois ele está apto de novo a jogar. De 3 em 3 dias é ruim, então a gente foram 3 dias do Paranaense para esse jogo da Portuguesa, serão 3 dias da Portuguesa para o Cruzeiro e somente 3 dias do Cruzeiro para a semifinal. Então isso nos dá prejuízo técnico de descanso, de recuperação. Infelizmente não foi possível por questões comerciais, contratuais. Aqui não é uma crítica à federação, jamais. A federação faz o que é possível, mas existem contratos, né? Os detentores escolheram um jogo no sábado, um jogo no domingo, escolheram qual jogo fazer, e infelizmente vai ter essa situação que o próprio Novo Horizontino concordava em jogar no domingo. Na reunião que ocorreu há pouco tempo, o Novo Horizontino também queria jogar no domingo e não no sábado, mas não foi possível por questão dos detentores, e nós respeitamos, mas tenho que dizer que é algo que gera um prejuízo técnico. E um grande jogo que vai ser lá, que a gente possa usar a nossa força, né, a nossa competência, o planejamento, para quem sabe chegar a mais uma final. Marcelo, você já falou bastante sobre Campeonato Paulista também, mas você falou do desgaste físico, dessa parte tática e técnica. Como que você pode avaliar dentro da questão de mercado? Porque janela, você já citou na entrevista contra o Atlético Paranaense, aberta até março, até o início do mês de março. Ainda dá para esperar algum novo reforço, não só para o ataque com a lesão do Yuri, mas em outros setores considerados mais carentes, principalmente na zaga, com a saída do Kaká, alguma reposição nesse sentido? Eu não vejo a zaga como um setor carente, não vejo. Nós temos 4 bons zagueiros, tem o Ranieri, que pode jogar como zagueiro numa eventualidade, e tem o Iago, que veio da base, que está treinando permanentemente com um profissional, e em algum momento o Dorival vai lançá-lo, com muita paciência, sem nenhum tipo de ansiedade para lançar o garoto. Então não vejo como um setor carente. É o que eu falei, enquanto a janela estiver aberta, contratação pode haver, movimentos de mercado podem haver, isso é natural, sempre no objetivo de qualificar o nosso time. A gente vem fazendo esse trabalho de qualificação, de dar mais opções ao Dorival, de dar mais peças, até para poder encarar com alta performance essa rotina de jogo de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Então esse é o nosso trabalho, dentro também de uma limitação orçamentária. O dinheiro não é infinito,
Então a gente tem que equilibrar tudo isso, mas enquanto a janela estiver aberta, a gente vai estar atento. Marcelo, ontem a gente teve uma ação muito bacana entre as torcidas organizadas do Corinthians e da Portuguesa, ali pelo retorno das duas torcidas, né, em clássico com duas torcidas. Você viveu muito tempo lá em Fortaleza, você sabe muito bem como é doente esse espetáculo, né? O que você pode falar que o Corinthians, de repente, já vai conversar com a federação, que o Corinthians pode ajudar essa briga que hoje as torcidas organizadas do Corinthians meio que tomam a frente para esse retorno aí de uma possível clássico com duas torcidas? Bem, eu internamente tenho o Corinthians sobre esse aspecto, esse aspecto muito institucional. A minha pasta é futebol, então não entro nessa área. A nível pessoal, eu acho que o futebol ele ganha muito quando tem clássico com duas torcidas. O espetáculo, o jogo é diferente quando tem duas torcidas. Eu vivenciei muito isso lá no nosso estado. Os clássicos Fortaleza e Ceará sempre eram com duas torcidas, espetáculos assim, demais, porque antes de começar o jogo, as torcidas já duelavam no bom sentido, né? Qual o mosaico mais bonito, qual a festa mais bonita, balão e tal. Então isso traz um apelo a mais para o público, para a televisão, para quem acompanha. Então eu sou a favor, porém não me sinto habilitado para falar sobre segurança pública. Se aqui no estado de São Paulo existe uma proibição, é porque deve ter algum histórico, alguma justificativa para isso. Porém, se pudermos caminhar a nível de evolução até cultural, né, de comportamento das pessoas, para voltar a ter o público dos dois times, né, nos clássicos, eu acho que é uma vitória da sociedade. Ganha o futebol e ganha a sociedade. Mas quem melhor pode dizer isso são as autoridades competentes que determinaram que fosse assim e de repente podem vir reaver essa questão. E o fato das torcidas organizadas do Corinthians e Portuguesa fazerem esse movimento mostra o quê? Maturidade, mostra grandeza, mostra um desejo de fazer algo. E a partir dali tem que vir os bons exemplos, né? Porque acredito que não tem duas torcidas hoje por questão de violência. Então tem que se evitar isso, tem que se ter gestos de parte a parte que mostrem que é possível ter as duas torcidas no estádio. Eu acho que ganha o futebol e acima de tudo ganha a sociedade. Não houve essa conversa ainda, e essa conversa ela é feita mais pelo pessoal da operação de jogo, né? Operação de jogo que trata a quantidade de torcedores, os acessos. Tenho certeza que vai haver um entendimento breve e rápido aí, como teve com a Portuguesa, que a Portuguesa teve a grandeza também de dividir o estádio. Eu acho que isso foi legal e o espetáculo ficou muito bonito para isso. E espero lá em Novo Horizonte. Eu sei que o Corinthians, onde tiver, tem muita torcida. Se tiver os 11 mil lugares para o Corinthians, a torcida vai preencher. Claro que não vão colocar assim, né? O Novo Horizonte não vai fazer isso. Mas o nosso setor de operação de jogo, que é muito competente, está certamente tratando disso. Marcelo, Procura de outros clubes por ele e eventualmente ele deve se dirigir para algum outro clube. É um atleta que a gente respeita muito, que tem um histórico no futebol brasileiro, mas no momento ele não deve fazer parte dos planos do Corinthians e naturalmente a tendência é que ele possa ir para um outro clube. obrigado, pessoal.